pessoal, como é bom estar aqui mais uma vez. E hoje eu trago uma linda história da Bíblia, a Palavra de Deus, para vocês. É a história que fala de Jesus, o Filho de Deus, dos milagres de Jesus. Hoje eu estarei contando um dos milagres de Jesus. Bem, Marta e Maria moravam em uma cidade chamada Betânia. E o seu irmão Lázaro também morava nesse lugar. Eles eram amigos de Jesus. A Bíblia nos conta algumas das histórias que falam sobre Marta e Maria. E algum dia desse eu poderia até contar uma dessas histórias para vocês, ok? E Lázaro era também muito amigo de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus amava muito essa família, amava muito a Lázaro, amava muito as irmãs de Lázaro. E elas também o amavam muito. Mas aconteceu algo muito triste um dia na casa de Marta e Maria. Lázaro, seu irmão, adoeceu. Ele ficou muito doente. E a Bíblia nos diz que a doença foi fragilizando ele, fazendo com que ele ficasse cada dia mais fraquinho, realmente à beira da morte. E Marta e Maria não sabiam o que fazer, porque Jesus, o amigo deles, que curava todos os doentes, não estava ali, ele estava bem distante daquele lugar. Então Marta e Maria resolveram chamar Jesus, mandaram alguém chamar Jesus, procurá-lo onde ele estava, em alguma cidade um pouco distante. E então, assim, elas ficaram ali esperando ansiosamente a vinda de Jesus. Aonde Jesus estava, ele recebeu a notícia de que o seu amigo Lázaro havia morrido. Ele estava andando por várias aldeias, cidades, pregando o evangelho do reino, pregando, dizendo para as pessoas que Deus havia chegado o reino de Deus, que o Filho de Deus já estava na terra e que esse Filho de Deus tinha vindo ao mundo para morrer na cruz e ele iria ressuscitar ao terceiro dia e que era preciso que as pessoas se arrependessem, que crescem no evangelho, que crescem que Jesus era o Filho de Deus. E onde ele estava sempre pregando o evangelho do reino, mas também curando as pessoas de suas enfermidades. E ele então recebeu essa notícia e ele foi conversar com seus discípulos e falou com seus discípulos então que Lázaro havia morrido. Mas assim mesmo, Jesus, depois que ele recebeu a notícia, ele demorou algum tempo ali ainda naquele lugar, curando as pessoas e pregando o evangelho. E depois que ele falou com seus discípulos ficaram muito preocupados. E ele falou, nós teremos de ir até Betânia. Mas Senhor, o Senhor sabe que os judeus estão querendo matá-lo e nós vamos direto para a Judéia? O meu amigo Lázaro morreu. Então Jesus falou que tinha realmente que ir até a Judéia, até Betânia. Mas não se preocupem, porque esta doença não é para a morte. Na realidade, Jesus estava dizendo que Lázaro, ele tinha morrido sim, mas que ele poderia dar a vida a Lázaro. Na realidade, essa morte é para glorificar o nome de Deus. E assim Jesus partiu com seus discípulos para a Judéia. Marta e Maria estavam em casa chorando, porque seu irmão havia morrido e já havia sido levado para o sepulcro. Quando Marta recebeu a notícia que o mestre, que Jesus estava ali perto, chegando na aldeia. Então Marta nem falou nada com Maria e saiu correndo para ver Jesus. Marta então chegou correndo até Jesus, chorando, e disse, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Marta, não se preocupe, porque o seu irmão viverá. Ele ressuscitará. Mas Senhor, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Marta não estava compreendendo o que Jesus havia dito para ela, estava dizendo para ela. Então, Marta foi rapidinho correndo até em casa e chamou Maria. E Maria também chegou, se ajoelhou aos pés de Jesus, se jogou aos pés de Jesus e disse, oh, mestre, se o Senhor estivesse aqui, mestre, o meu irmão querido Lázaro não teria morrido. E Jesus falou as mesmas palavras
que falou para Maria, que falou para Marta, Jesus falou para Maria. E Jesus ficou muito triste ao ver aquelas mulheres chorando, tão tristes por causa da morte de seu irmão. Então Jesus viu os judeus chorando, mulheres chorando, todo mundo chorando por causa da morte de Lázaro, que já havia mais ou menos 4 dias que estava morto. E ele então ficou com o coração muito pesado e ele começou a chorar também. A Bíblia nos diz que Jesus também chorou. E os judeus, vendo aquilo, comentaram: nossa, olha como ele amava Lázaro, olha como ele era amigo de Lázaro. Outro falou: mas será que ele, sendo tão amigo de Lázaro e tão poderoso, ele que curou tantos doentes, não poderia também curar o seu amigo, não deixar que ele morresse? E assim Jesus falou para Marta e Maria: onde colocaram o corpo de Lázaro? Aonde ele está? Ah, Senhor, já faz 4 dias, o defunto já está fedendo, Senhor, não podemos mexer. E então Jesus mandou que eles o levassem até ao sepulcro, até o lugar, a caverna onde Lázaro estava. Então Marta e Maria e aqueles amigos judeus que estavam juntos, que tinham ido ali consolar Marta e Maria, levaram Jesus até o sepulcro. Eles tinham colocado Lázaro dentro de uma caverna e colocado uma pedra bem grande em frente, uma pedra em frente do sepulcro, para que talvez o cheiro ou animais não entrassem ali, né? O cheiro não saísse, o mau cheiro. Então Jesus, naquele momento, a Bíblia nos diz que ele levantou os olhos para o céu e disse: ó Pai, eu sei que o Senhor me ouve. E ele então orou, pedindo a Deus que ressuscitasse Lázaro. E ele disse: e eu sei que o Senhor está me ouvindo neste momento. E ele fez uma oração. E a Bíblia nos diz que Jesus falou daquele jeito com Deus, com seu Pai, para que as pessoas que ali estavam pudessem entender e crer que ele estava falando realmente com Deus e que Deus era o seu Pai e ele o Filho de Deus. E nesse momento, então, Jesus mandou que tirassem a pedra. E eles, então, vários homens foram ali, com muita dificuldade, conseguiram tirar a pedra do sepulcro. E Jesus, então, falou assim: Lázaro, venha para fora. E sabem o que aconteceu, gente? Vocês não vão acreditar. A Bíblia nos diz que Lázaro saiu dali de dentro do sepulcro, todo enfaixado, com o rosto coberto com lenço, as mãos amarradas os pés em faixas. E Jesus então mandou que soltassem Lázaro, né, que tirassem aquela faixa. E Lázaro então estava vivo. E Marta e Maria pularam no pescoço de Lázaro e abraçaram ele chorando. Ah, meu irmão querido, nós te amamos, que bom você está vivo. E os judeus que ali estavam ficaram admirados e maravilhados. E Lázaro também abraçou Jesus e agradeceu a Jesus por ter dado a ele novamente a vida. E Marta e Maria também abraçaram Jesus e agradeceram Jesus por Jesus ter curado e ressuscitado o seu irmão. E então a Bíblia nos diz que aqueles judeus que ali estavam, muitos daqueles que ali estavam, reconheceram e acreditaram que Jesus realmente é o Filho de Deus, que realmente Jesus era o Filho de Deus, eles acreditaram. Isso foi maravilhoso e é incrível, por mais incrível, é que também eles saíram espalhando aquela notícia de que Lázaro havia ressuscitado. Foi espalhada por todos os lugares. Em muitos lugares, as pessoas ficaram sabendo que Jesus havia ressuscitado Lázaro, morto há mais ou menos 4 dias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa linda história que nos conta sobre um dos milagres de Jesus, o Filho de Deus. Um beijinho e até o próximo vídeo, ok?